X-Factor. Capítulo 6. Fortaleza em chamas. No meio da vasta floresta amazônica, estavam aprisionados nossos heróis. Uma fortaleza no qual os sentinelas os levaram. O ar frio da base vibrava com o som metálico dos sentinelas patrulhando os corredores. Dentro do laboratório central, os heróis estavam desacordados, presos a cápsulas reforçadas com ligas metálicas especiais, cada um monitorado por sensores que analisavam seus sinais vitais e estruturas genéticas. No laboratório da fortaleza estava o verdadeiro responsável pela captura dos nossos heróis, Dr. Robert Kane. Ele observava de trás de um vidro blindado, ajustando os parâmetros em sua interface holográfica. Ele não havia criado os sentinelas, mas sua genialidade permitira sequestrar parte do sistema e redirecioná-los para seus propósitos. O caos gerado pelo massacre lhe dera a oportunidade perfeita. Seus olhos percorriam os dados de Andy, Romy, Leandre, Flair e Leonard. Poderes tão distintos, tão necessários, murmurou, enquanto uma linha vermelha completava a extração de material genético. Um técnico se aproximou. Coletas concluídas, senhor. Nas amostras, algo chamou a atenção do doutor. Robert ficou olhando brevemente para Andy. O corpo do garoto parecia inquieto, pequenos espasmos percorrendo sua pele. Sedativos não estão funcionando como antes, comentou o técnico. Robert franziu a testa. Monitore. Se ele acordar, não teremos tempo de ativar contenção. Andy, inconsciente, começava a transpirar de forma anormal. A temperatura ao redor da cápsula subia absurdamente. De repente, um alerta estridente cortou o silêncio. Robert girou para a tela. A cápsula de Andy exibia níveis críticos de energia. Ele está despertando. A cápsula começou a derreter por dentro, como se um forno estivesse ativado em potência máxima. Com um rugido abafado, Andy rompeu as ligaduras. Todo o seu corpo agora emanava chamas. Andy abriu os olhos, completamente tomado pelo instinto. Não havia consciência, só poder do fogo. Sentinelas surgiram. Andy ergueu os braços e, com um movimento, liberou uma onda expansiva de fogo. Os sentinelas que se aproximaram foram lançados como bonecos contra as paredes, totalmente incinerados. Mais sentinelas reprogramados invadiram o laboratório, mirando Andy com precisão mecânica. Andy rugiu, avançando como uma força da natureza. Seu punho atravessou o peito metálico de um dos sentinelas, explodindo-o em milhares de pedaços. Outro tentou agarrá-lo, mas foi partido ao meio por uma rajada concentrada. Robert, assistindo de trás do vidro, arregalou os olhos. Ele não deveria ter força para isso. O laboratório inteiro começou a ceder sob a pressão térmica e das explosões. "Senhor, temos que evacuar!" gritou um assistente. Robert não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Andy, que agora parecia mais uma entidade flamejante do que um humano. Andy avançava sem controle, aniquilando tudo. Robert percebeu que neste ritmo, Andy irá destruir toda a fortaleza, e nem mesmo os sentinelas estão dando conta. Ele correu até o painel de segurança, suas mãos tremendo ao ativar o protocolo do qual ele ainda não estava pronto para acionar. "Abra a cápsula do número 2, ordenou. O sistema hesitou. Linhas de código lutavam contra a ativação completa. O N2 não estava pronto, mas não havia escolha. "Abra!" gritou. Enquanto isso, Andy continuava sua marcha destrutiva, abrindo caminho até os sistemas principais. O fogo consumia tudo, e os sensores começaram a falhar. Robert, suando, repetiu: "N2, intervenha!" O sentinela finalmente avançou. O sentinela número 2 surge. Muito rápido, N2 realiza um ímpeto direto na direção de Andy, o acertando em cheio. O impacto foi brutal, lançando Andy contra uma parede. Andy se ergueu dos escombros, rugindo ainda mais feroz. Avançou girando o corpo, desferindo um chute flamejante contra o N2. O sentinela recuou um passo, mas logo contra-atacou com uma sequência de golpes. Soco, cotovelada, joelhada. Andy bloqueou parte deles, mas foi arremessado pelo último impacto. Robert se abrigou atrás de uma parede reforçada, assistindo sua até então maior criação. Andy concentrou toda a sua energia em um único ataque, uma esfera de fogo comprimida entre as mãos. "Não!" gritou Robert. Andy lançou a esfera.
A explosão foi gigantesca, sacudindo a base inteira. Quando a fumaça dissipou, o N2 permanecia de pé. Avançou rapidamente e acertou Andy com um golpe certeiro no estômago. Andy sente o golpe cambaleando. N2 não hesitou desta vez. Agarrou Andy pelo pescoço e o arremessou contra o chão com força brutal. O impacto abriu uma cratera no solo metálico. Andy tentou se levantar, mas o N2 desferiu um golpe final, direto na cabeça. Andy caiu, desacordado, suas chamas se apagando aos poucos. Robert saiu lentamente do abrigo, aproximando-se dos dois. N2 permaneceu parado. Robert olhou para Andy, então para o N2. Leve-o para a geladeira. O N2 hesitou por milésimos de segundo, mas obedeceu, pegando Andy. Robert observou o laboratório completamente devastado e soltou um suspiro, parte de frustração, parte de alívio. Os outros 4 mutantes permaneciam desacordados, suas cápsulas danificadas, mas ainda funcionando. Quase perdi tudo, murmurou. Do lado de fora, a noite amazônica seguia silenciosa, alheia ao caos que se escondia sob suas raízes. Robert caminhou calmamente até a sala de controle avançada, onde o sistema principal ainda estava intacto. Verificou os níveis de contenção do N2, instáveis, mas aceitáveis. Olhou para a tela, onde o rosto inconsciente de Andy aparecia sob monitoramento. Esta espécie é muito mais perigosa do que eu imaginei. Sentou-se diante do console, refletindo por um instante. Um alarme discreto soou, indicando movimentação nos sensores externos. Robert franziu a testa. Alguém ou algo se aproximava da base. Não agora. Sussurrou, preparando o sistema de defesa. Vultos se aproximavam velozmente pela mata. Quem são? Murmurou. Robert não sabia, mas era o resgate dos heróis que havia chegado. Do outro lado da base, N2 colocou Andy numa cela criogênica, a geladeira, e ativou o bloqueio. Continua. Diga nos comentários o que você acha que irá acontecer. Se está gostando do canal, se inscreva, curta, comente e compartilhe. Até o próximo capítulo.